Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18 até o 29. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Tiatira, o contexto histórico, econômico e religioso. Tiatira era a menor das 4 cidades do capítulo 2, mas um centro próspero de manufatura e comércio. A característica mais definidora da cidade era a presença de numerosas e poderosas guildas, câmaras de comércio, então grupos comerciais. Para prosperar economicamente, os artesãos e comerciantes eram obrigados a se filiar à sua respectiva guilda. Então, por exemplo, tem um comércio de tecido. Então, havia ali um grupo de comerciantes de tecido. Para haver prosperidade, certo? Necessitava que você participasse desse grupo. E aí havia um dilema entre esses cristãos. O dilema dos cristãos. O problema para os cristãos residia no fato de que a participação nas guildas envolvia frequentemente banquetes religiosos. Comer carne sacrificada ao Deus padroeiro da guilda. E, por vezes, imoralidade associada a rituais pagãos. A pressão econômica para o comprometimento era a raiz da crise tolerada pela igreja. A sobrevivência profissional exigia a participação em práticas idólatras. Vamos lá, vamos explicar. Por que havia um dilema entre os cristãos de Tiatira? Para que eles tivessem ali êxito, prosperidade naquilo que eles faziam, no seu comércio, eles precisavam participar de guildas. Só que essas guildas, esses grupos comerciais, eles frequentemente faziam sacrifícios. E cada uma dessas guildas, cada um desse grupo, tinha um padroeiro. Então tinha um ídolo que os representava, que fazia com que eles tivessem esse crescimento próspero. Então, através de rituais, através de sacrifício, a esses deuses. Então, automaticamente, se eu quisesse fazer parte daquele grupo comercial na cidade, eu precisava participar dessas reuniões. E automaticamente, nessas reuniões, eu participava de banquetes religiosos, onde eu tinha que comer uma carne que era oferecida, e ali havia imoralidade sexual. Por quê? Havia rituais a alguns deuses, por exemplo, deusa de Azerá, que fala também em Apocalipse. O ritual para ela envolve imoralidade sexual, envolve práticas sexuais. Entende? Então acaba que eu envolvido com esses grupos de comércio, se eu entrar nessas guildas, eu acabo tendo que participar. Esses cristãos acabavam tendo que participar. Participando, se contaminavam.
Então, assim, é um dilema, porque se eu quero crescer, se eu quero, né, ter o meu comércio, se eu quero vender, né, ali na cidade de Tiatira, eu precisaria aceitar essas reuniões. Senão, eu seria colocado de fora. Entende? Eu já não teria mais meu comércio, infelizmente não conseguiria fazer transações ali financeiras, não conseguiria vender ou comprar, porque infelizmente, para ter um comércio, precisa participar desses banquetes, desses rituais e aceitar essas reuniões. E na cidade de Tiatira, a Bíblia nos fala também sobre Lídia, lá em Atos 16, 14, 15, numa viagem de Paulo. Essa irmã, que já tinha um certo conhecimento de Cristo, ali é usada como referência da cidade de Tiatira. Atos 16, 14 e 15 menciona Lídia de Tiatira, que era vendedora de tecido de púrpura naquela cidade. Tiatira era famosa pela fabricação de uma tintura de cor púrpura, e numerosas referências são encontradas na literatura secular da época às corporações comerciais que fabricavam tecido. Então era uma pequena cidade, mas uma cidade que tinha ali, né, a fabricação de tecido, tinha uma indústria têxtil, né, que já era bastante próspera, ok? Então, apesar de ser uma cidade pequena, era uma cidade que tinha um centro econômico. A apresentação de Cristo à igreja. O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Lembra que a gente falou que Jesus ele traz uma característica dele, objetiva, para trazer uma mensagem também para aquela igreja. Então, por que Jesus aqui falou que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido? Por que ele se apresenta como Filho de Deus? Primeiro, Filho de Deus, representando a sua divindade espiritual. Então, eu sou filha de Deus, eu tenho autoridade e soberania, eu tenho poder, ok? Os olhos como chama de fogo simbolizam o discernimento onisciente e a capacidade de penetrar as motivações morais da igreja. Lembra que a gente falou na aula, quando a gente falou das características de Jesus? Quando a gente vai falar dos olhos como chama de fogo, quer dizer onisciência de Deus. Então, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Para ele nada está escuro, tudo está iluminado, porque ele tem o conhecimento e o discernimento de todas as coisas. Então, o que ele queria dizer para essa igreja? Cara, eu sei de tudo, e de tudo não só o que é feito no físico, mas o que se passa no coração e na mente de vocês. Qual é a intenção de vocês? Eu examino, eu tenho discernimento, eu tenho a onisciência. Pés de bronze polido. Metal associado ao juízo, reforçam o poder de julgamento que viria em breve. Lembra também que a gente falou que os pés de bronze é sobre a firmeza de Deus, sobre o julgamento de Deus. Então ele estava olhando, discernindo e julgando, né, trazendo um julgamento ao que estava acontecendo naquela cidade. Então por isso que ele fala, os pés semelhantes ao bronze polido, porque eu vim aqui com um juízo. A gente vai ver mais para frente qual é esse tipo de juízo que Jesus veio a essa cidade. A menor das 7 cidades. Tiatira era a cidade menos significativa entre as 7 cidades a que Jesus se dirigiu, mas elas não estavam escondidas para Jesus. Como cada uma das igrejas, Jesus disse à igreja de Tiatira, conheço as suas obras. Então, às vezes, a gente, né, se acha pequeno. Eu tô aqui na cidade de Petrópolis, nem tão conhecida assim. As pessoas não conhecem tanto, uma cidade na Serra do Rio, né? As pessoas estão mais ali no Rio. Ou, minha igreja é tão pequena, sabe? Tem poucos membros. Mas isso não significa que Deus não está. Isso não significa que Deus não mantém os seus olhos sobre nós, certo? Por mais que eu não tenha notoriedade entre a sociedade, que eu não sou tão conhecido, ou até que aonde eu more não seja tão conhecido, seja um lugar pequeno. Talvez, né, a minha igreja tenha poucos membros, mas isso não significa que Deus não nos vê, porque Ele é onisciente, Ele tem os olhos como chama de fogo. Então não importa o nosso tamanho, a nossa influência ou a nossa aparência, Ele conhece as nossas obras. É essa a mensagem que Jesus deixa através da igreja de Tiatira. Mesmo ela sendo pequena, ele conhecia, ele estava ali. O elogio, zelo, crescimento e vitalidade espiritual. Em muitos aspectos, a igreja de Tiatira era uma igreja modelo. Eles tinham 4 grandes qualidades essenciais.
Aí Jesus fala ali em Apocalipse 2,19. Conheço as tuas obras. Quais são essas obras? O teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. E que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. O que Jesus quis dizer com isso? Eu vejo o que há de bom no meio de vocês. E que vocês estão crescendo, né? Vocês estão se aprofundando. À medida em que vocês atuam em amor, em serviço, em fé, em perseverança dessa fé, né? Em firmar, né? Ter essa fé firmada sobre a vida, em que vocês se apegam, né? A gente leu ali que Jesus fala que eles se apegam firmemente, né? Então, sobre isso, vocês têm crescido. O número de cristãos no meio de vocês tem crescido. E hoje as obras de vocês são maiores. Então, se vocês atuavam, né, no início com paixão, hoje vocês atuam com mais intensidade. Os serviços de vocês têm mais intensidade. A fé de vocês é mais consolidada. Não é qualquer coisa, não é qualquer evento que faz com que vocês desistam. Não, vocês têm perseverança. Então Jesus ele elogia essas qualidades que essa igreja tinha e que são qualidades louváveis, né? Porque o amor permaneceu, coisa que ele, né, fala com a igreja de Éfeso que eles estavam errados, eles tinham até o conhecimento da palavra, mas infelizmente deixaram o amor, né, que é a essência da palavra. Então, eles tinham serviço, eles prezavam pela casa de Deus, pela comunidade que estava à sua volta, eles tinham uma fé, porque eles eram capazes, né, de defender a si mesmo, capazes de distinguir, a gente vai ver isso aqui, e tinham perseverança em permanecer, apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar de, como a gente falou aqui no início, de basicamente ter que se vender para ser um comerciante, ou infelizmente ser excluído, não conseguir crescer, não conseguir ser próspero, né? Então haviam cristãos ali que eles se absteram disso, dessa imoralidade sexual, dessa idolatria, e é desses que Jesus está falando. Eu conheço o amor de vocês, eu conheço o serviço de vocês, eu conheço a fé e a perseverança. Isso está sobre o meu olhar. Então tudo está sobre o olhar de Jesus. Ela é a única igreja cuja vitalidade e fervor cresceram ao longo do tempo. O perigo não é a apatia, igual a gente falou. Éfeso errou porque deixou o amor. Então o perigo não é esse. Mas a tolerância moral coexistindo com uma vitalidade crescente nas obras externas e no serviço. Aí eu coloquei um texto, depois você vai ler lá, Isaías 57, 3 ao 21, que vai falar sobre a imoralidade sexual, como a idolatria vem para perverter o coração do servo de Deus, ok? Então depois você dá uma olhadinha nesse texto, como ele é um pouco mais extenso, eu vou me abster de estar lendo ele todo. Mas aí que traz um entendimento, né? Poxa, essa igreja estava crescendo, então essa igreja está ficando numerosa, essa igreja estava crescendo em obras, né? Na sua fé. E aí, o que acontece, qual o ataque que Satanás, né, traz para a igreja quando a igreja está em crescimento? A partir do momento de que a igreja foca mais na aparência, nesse crescimento, em manter, né, esse crescimento, e começa a deturpar um pouco algumas questões de caráter, ok? Alguns líderes, algumas pessoas que tinham conhecimento ali, estavam deixando entrar essa tolerância moral. Então, assim, a imoralidade sexual, a palavra fala que é um pecado, né, que me leva ao inferno. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo, né, de forma financeira, manter a igreja se eu não, sabe, não me conectar a essas guildas, a esse comércio, a esse grupo comercial aqui. Então, para a igreja crescer, a igreja precisa de dinheiro. Então, assim, eu preciso deturpar um pouquinho os valores, né, para poder continuar mantendo a igreja. Só que aí mora um problema, né? Nós temos vários líderes, exemplos de líderes aqui no Brasil, que infelizmente se corromperam por conta de questão financeira, né? Porque havia alguém ali que os mantinham, né? A gente já viu várias histórias assim, infelizmente escândalos da igreja no Brasil, porque acabava que aquele pastor não pregava a verdade para aquela ovelha ali, ou não, vai se consertar primeiro para depois você, né, compactuar nessa questão na igreja. Não. Ele traz aqui um benefício para a igreja, então vou deixar isso aqui passar batido, sabe? Vou fingir de cego, né? Não vou pregar a verdade. Sendo que um profeta de verdade, ele não amacia o ego da pessoa que está pecando. Ele entende que amar também faz parte da exortação. O amor faz parte da exortação. E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar que quando a igreja crescer, vai vir, né, certos tipos de
pessoas no nosso meio aonde nós precisamos examinar, né, se o caráter dela está coexistente ou não. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Por que a gente correlaciona isso com o crescimento da igreja? Porque com o crescimento da igreja, assim como Jesus fala lá em Mateus 13, o joio também estaria ali no meio. E nós precisamos ter essa reflexão e essa separação, ok? Para que nós não venhamos ser contaminados. Compromisso moral, a tolerância a Jezabel. A repreensão principal é dirigida à tolerância da igreja em relação a essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Então aqui Jesus faz um uso, ok, da Jezabel, que nós vemos no Antigo Testamento, nós vamos ver aqui mais à frente, essa figura alegórica, para trazer um entendimento dessa doutrina que estava sendo pregada a essa igreja. A profecia de Jesus. Jesus disse que isso aconteceria em Mateus 24:11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Essas palavras foram ditas tendo em vista o fim dos tempos. Mas sempre houve aqueles que se autodenominam profetas na igreja, mas não são. Porque a gente vê que a sabedoria, como a gente disse em outra aula, se comprova pelo quê? Pelas ações. Se as minhas ações não são concernentes àquilo que eu prego, certo? Eu sou o quê? Um falso profeta. Porque eu prego sobre a profecia, mas eu não a vivo em mim mesmo, ok? A figura alegórica. A figura de Jezabel é quase certamente alegórica, representando uma falsa mestra ou um grupo de influência que promovia o sincretismo, a mistura do cristianismo com outra religião, e a imoralidade, semelhante à rainha Jezabel do Antigo Testamento, que introduziu o culto a Baal em Israel. Então, por que Jesus usa essa contextualização de Jezabel? Porque Jezabel foi uma figura no Antigo Testamento, né, que traz essa explicação de alguém que trouxe uma cultura diferente, deuses de outro povo para dentro de Israel, através do casamento com Acabe. Acabe, né, fez algo que era mau aos olhos do Senhor, a gente vai ver ali em 1 Reis 16, né, e ao mesmo tempo, como ele já tinha esse espírito de rebeldia contra Deus, né, esse espírito de desobediência contra Deus, ele desobedeceu também casando com uma mulher de outra cultura, certo? De outro povo. E Jezabel, ela acabou trazendo toda essa cultura, todo esse conhecimento espiritual de outro povo para dentro de Israel, para dentro da cultura de Israel, fazendo com que o povo fosse contaminado através da imoralidade, que era o culto pagão ali, sexual, e do sincretismo, acreditando que Baal ia trazer fertilidade, acreditando que Baal ia trazer uma boa colheita, sendo que, né, nós acreditamos num único Deus. E assim era, né, para Israel naquele tempo. A crença originária da palavra de Deus é: há um só Deus, há um só Senhor. Então Acabe, pela desobediência, pela rebeldia contra o Senhor, se casa com uma mulher de outra cultura, que era contra a palavra. Então até o casamento ali, né, traz essa questão, né? Quando nós trazemos esse sincretismo, essa adoração a outro Deus, nós estamos traindo o nosso Senhor, que é o único Senhor, nós estamos traindo a palavra dele, certo? Então, é mais ou menos essa explicação que Jesus quer trazer quando ele fala sobre Jezabel, sobre essa figura do Antigo Testamento, ok? Aí eu coloquei 2 textos aqui, 1 Reis 16:31, vai falar quando, né, Jezabel vem ao povo, fala ali que ela é de outro povo, não de Israel, e que ela traz essa cultura de adoração a Baal. E em 2 Reis 9 vai contar sobre a morte dela, sobre o juízo que veio sobre a vida dela, né? Que Elias havia profetizado, né, que ela haveria de ser morta e, enfim, alguns membros ali decapitados por cães, porque aquele era o juízo de Deus sobre a vida de Jezabel. Então, existe uma... Desculpa a quem conhece o termo originário, né? Mas existe um termo, né, quando nós vamos estudar a Bíblia, que se chama Midrash, que é que traz representação do Antigo Testamento para explicar algo no Novo Testamento. Assim como, né, o Evangelho de Mateus começa trazendo algumas representações de Jesus que se assemelham à história de Moisés, né? Por exemplo, Jesus ficou 40 dias no deserto, Moisés 40 anos. Moisés, quando era bebê, né, o faraó tentou perseguir, tentou matar os bebês daquela época, na época de Jesus também. Entende? Então há similaridades para trazer uma certa explicação, e assim como a gente diz,
toda a Bíblia está sincronizada. Ela sempre vai estar sincronizada, tanto o Antigo quanto o Novo, e isso é para trazer uma melhor interpretação, um melhor entendimento da parte de Deus, segundo a sua palavra. Um ensinamento sedutor. O ensinamento de Jezabel seduzia os servos de Cristo a praticar a imoralidade sexual e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Essa doutrina fornecia uma justificativa teológica para o comprometimento, a participação nas guildas, câmaras de comércio. Era necessário para a viabilidade econômica, portanto, deveria ser permitida sob o pretexto de tolerância ou liberdade cristã. Ah, vocês são livres, nós somos livres para fazer o que a gente quer, né? E, isso aqui eu tenho que tolerar, porque senão, né, como é que eu vou ficar financeiramente? Não, tem coisas que a gente tem que ser extremo. Né? Como a gente fala aqui no Brasil, como que há a possibilidade de um cristão ser de esquerda? A não ser que ele use aquilo ali, né, para ter uma certa liberdade, que não é, entre aspas, né? É uma libertinagem, para fazer aquilo que quer, com o seu próprio corpo, com a sua própria vida. Há tantas pessoas assim, né, que, Jesus já morreu por mim, a sua graça já mudou a minha vida, né? O que eu faço ou deixo de fazer aqui não vai mudar, porque eu tenho fé. Mas a fé sem obras, ela é vazia. Entende? Então, assim, o meu corpo precisa transmitir aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. E eu não posso simplesmente tomar atitudes porque elas são toleráveis. Né? Então você está numa festa da sua família, vamos colocar isso como exemplo. Todo mundo ali bebe. Aí você vai ser o careta porque você não bebe, então eu vou beber. Eu sabendo que me embriagar é errado, segundo a Bíblia. Então eu nego a minha fé a partir do momento que eu quero fazer algo para simplesmente, né, eu ser aceito. Entende? Então, era o que acontecia ali, dentro dessa doutrina. Para você ser aceito, né, nos comércios, cara, vai lá, senta no banquete, não há problema nenhum. Né? Você já foi limpo o sangue de Cristo. Você não vai ser contaminado, não. Imagina. Né? Imagina. Como o salmista fala no Salmo 1. Se eu tô na roda de escarnecedores, cara, infelizmente eu vou ser contaminado. Tem hora que eu tenho que me separar. Tem certas situações que eu tenho que ter, né, esse tipo de conduta. E é por isso que Jesus fala aqui, né, sobre essas questões. A condenação de Cristo. Jesus Cristo condena rigorosamente essa noção de tolerância que convida o pecado para dentro da Assembleia dos Santos. Cabe ressaltar que o grupo que seguia Jezabel não era necessariamente numeroso, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Quantas e quantas situações a gente já viu acontecer dentro da igreja? Por exemplo, houve um escândalo. O pastor está traindo, né, está em adultério. Quantas ovelhas, infelizmente, não se desviam por causa, né, de um pecado? Por causa de uma coisa que aconteceu ali com o respectivo pessoa daquele grupo. Quantas e quantas pessoas não desviam? Então é isso que a gente está querendo dizer com um pouco de fermento levado a toda a massa, que Jesus fala nesses textos aqui de Gálatas 5, 1 Coríntios 5. Porque uma situaçãozinha pode contaminar toda a igreja. Pode fazer toda a igreja ficar perdida, se perder. Entende? Vamos ler lá em 1 Coríntios 5. Gálatas eu deixo para a leitura de vocês depois. Mas eu gostaria de ler em 1 Coríntios 5. Vamos partir do versículo de número 1. Esse texto é bem interessante, é até um pouco pesado. 1 Coríntios, capítulo número 5. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Então aqui, né, tem outras traduções que falam que tinha uma pessoa que estava dentro da igreja que mantinha relações sexuais com a madrasta. Isso é muito sério. Entende? É como ele fala aqui, nem os pagãos, nem as pessoas que não servem a Cristo sabem que isso é errado. E ainda está cheio de arrogância. Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Porque se essa pessoa tem conhecimento da palavra de Deus e pratica uma coisa dessa, pelo amor de Deus, a palavra considera como perverso. E se essa pessoa permanecer no meio da igreja sem, né, um arrependimento, sem uma mudança, sem uma transformação, ela vai contaminar as outras pessoas. Ela vai persuadir as outras pessoas a cometer as mesmas práticas.
Porque ela se acha, né, nessa liberdade, nessa tolerância. Eu posso fazer, ninguém me chamou atenção, ninguém falou nada. Então Paulo está falando isso aqui. Vocês têm que repugnar, vocês têm que falar, exortar esse tipo de atitude, não deixar isso permanecer no meio de vocês. Apesar de eu estar ausente fisicamente, eu estou presente em espírito. É como Jesus falou, os meus olhos como chama de fogo, eu estou observando. E já julguei quem praticou tamanha insolência, como se tivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entregue esse homem a Satanás para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está querendo dizer? Deixe que ele passe pelas provações, né? Porque o pecado, para o pecado há uma consequência. E dentro da vida terrena, isso que Paulo está querendo dizer. Então deixe que ele sofra a consequência daquilo que ele fez. Ok? E quem sabe, através dessa provação, né, que Deus vai permitir, essa consequência que Deus vai permitir nesse juízo em vida, quem sabe ele não seja salvo. Porque ele vai ser afetado na sua carne. Mas quem sabe isso não leve ele a um arrependimento genuíno. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Tá vendo? É isso que Paulo está falando. Uma situação que aos olhos de vocês parece ser pequena, que está dominada, mas é uma situação contra a palavra de Deus, pode ser algo que contamine a igreja de Coríntio. É isso que Paulo está querendo dizer. E é essa semelhança com esse texto, né, de Apocalipse 2 aqui. Por quê? Será que essas pequenas coisas que a igreja estava começando a tolerar não ia levar eles à perdição? Claro que ia. Porque não era algo que vinha de Deus. Entende? Então nós precisamos começar a examinar o que nós consumimos. Nós precisamos ter o entendimento da exortação em amor para aqueles que estão no pecado. Porque se permanecer, né, tendo essa notoriedade dentro da igreja de Cristo, vai trazer contaminação. Entende? Por isso que Paulo fala. Tira ele do meio de vocês, né? Deixa que ele seja tratado, né? Quem sabe ele não se arrependa, quem sabe ele não seja salvo, mas ele vai sofrer consequência. Certo? Então por quê? Porque precisa, né? Nós não precisamos ser extremos nesse ponto, não aceitar o pecado. Trabalhar até, né? Igual a gente fala, trabalhar a transformação do pecador, mas não aceitar o pecado no meio da igreja. Porque um pouco de fermento levanta toda a massa. A igreja vai estar cheia, mas sem a presença de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado, a moralidade sexual, nos distancia de Deus. Testemunhos históricos. A gravidade do nome Jezabel. Tertuliano e os cristãos das guildas. Um antigo cristão chamado Tertuliano escreveu sobre cristãos que ganhavam vida em negócios ligados à idolatria pagã. Um pintor poderia trabalhar em templos pagãos? Ou um escultor fazer uma estátua de um deus? Eles justificam dizendo: este é o meu sustento e devo viver. Tertuliano respondeu: vivere ergo habis, você precisa viver? Por que Tertuliano falou isso? Porque havia um ensino dentro dessa doutrina de Jezabel, e a gente falou um pouquinho sobre isso na igreja de Éfeso, que, por exemplo, é a minha alma que vai ser salva. Então, o que eu faço ou deixo de fazer com o meu corpo, isso não tem nada a ver com a minha salvação. Porque eu tenho fé, então a minha fé é que vai me salvar. O que eu faço ou deixo de fazer no meu corpo não tem nada a ver. Só que Tertuliano, ele pregava para aquele povo ali, dizendo que só há alma vivente se eu tenho um corpo. E só há corpo vivente se eu tenho uma alma. Uma coisa está conectada à outra. Se houver uma desconexão, ou há uma morte física, ou há uma morte espiritual. Então, tão logo o que eu faço com o meu corpo é resposta daquilo que eu penso. Tertuliano pregava isso. Então, não dá para mim separar. Por quê? Esses falsos profetas, essa doutrina, pregava isso. Pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque o que vai ser salvo é a tua alma. Não, mas o meu corpo é resposta da minha alma. E Tertuliano, ele prega de forma veemente ali sobre isso. Por isso que ele é citado aqui. É igual ele diz: não é como um pintor trabalhar no tempo pagão. Então eu vou pintar deuses ali e tá tudo bem. Não há como. Porque o que eu faço é tão logo aquilo que é uma resposta daquilo que existe dentro de mim. A boca fala do que o coração tá cheio.
O pecado, primeiro, ele é pensado, Tiago 1, né? Para depois ser concebido. Então, o que eu faço na vida externa, né? Com a minha carne, também importa. E nós precisamos meditar nisso. Porque senão, nós acabamos nos levando a quantas e quantas pessoas que falam assim, tem problema nenhum ir na balada, não, eu acredito em Cristo. Mas, cara, é um ambiente contaminado, o que eu vou fazer lá? Vou me alimentar do que lá? Entende? Então, nós precisamos ter esse pensamento, né? No nosso coração, na nossa mente, de que há lugares que não são próprios para servos de Cristo. Eu, certa vez, trabalhei, né, numa empresa com telemarketing. E, enfim, tinha um script ali, aí fui conhecendo a empresa, ia ligando para as pessoas, e aos poucos eu fui percebendo que aquele script que eu falava, né, para convencer a vender aquele curso, era mentiroso. Porque eu falava para a pessoa que ela ganhou um curso gratuito, mas na verdade aquilo era uma captação para as pessoas chegarem àquela empresa e serem convencidas a comprar o curso. Então, de certa forma, a pessoa não comprou, não ganhou um curso gratuito, certo? E quando eu percebi, eu precisava do emprego. Eu precisava daquele dinheiro. Mas eu falei, não, eu sou cristã, eu não posso mentir. Eu estou trazendo essas pessoas aqui através de uma mentira e enganando elas. Por mais que eu precise desse dinheiro, infelizmente eu não vou poder permanecer nesse lugar. E é sobre isso, entende? Às vezes nós precisamos e às vezes ofertas virão. Mas nós precisamos ter essa fé sólida, firme, essa crença no Senhor e na palavra dele, essa disposição à obediência, essa obediência intensa, sabe? Porque senão nós acabamos nos perdendo. Então, se eu permanecesse ali, quanto mais eu não me daria a mentira para ganhar algo que me beneficiava. Porque eu estava ali mentindo todo dia, né, quando eu descobri que aquilo era uma mentira, para enganar as pessoas, para elas virem para aquele lugar. E pelo hábito, certo? Eu ia acabar cometendo ações mentirosas em outras áreas da minha vida. Então nós precisamos meditar sobre isso, né? O meu corpo faz aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo. O peso do nome. O nome de Jezabel tinha uma associação poderosa. Assim como chamar alguém de Judas ou Hitler, chamar essa mulher de Jezabel significa algo forte. Ela foi uma das personagens mais malignas do Antigo Testamento, que tentou combinar a adoração de Israel com a adoração do ídolo Baal. A própria Jezabel tinha um histórico terrível de maldade. Então Jesus estava chamando atenção para essa maldade. O juízo, misericórdia, disciplina e advertência. Lançá-la no leito de enfermidade, bem como em grande tribulação. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, se esses homens que foram persuadidos a pecar, se eles não se arrependessem, eles também iriam ter o mesmo juízo. Aqui está o juízo, os pés polidos de bronze, o juízo de Deus sobre essa igreja. Para aqueles que estavam contaminados, aqueles que estavam tolerando, porque omissão também fez parte da história de Jezabel, porque Acabe foi um homem omisso, que deixou Jezabel tomar a frente, né, do governo. Então, alguns cristãos que estavam omissos, que não condenavam o pecado, assim como o Tertuliano fez, outros que toleravam e outros que participavam, estavam dentro desse juízo. Jesus revela uma ligação entre a obra de Jezabel e a falsa doutrina chamada os profundos segredos de Satanás. Está ali Apocalipse 2:24. Grupos gnósticos alegavam conhecer tais segredos. Tertuliano dizia que, ao serem questionados, respondiam apenas, é profundo. Profundo como as profundezas de um poço perigoso. Talvez o raciocínio fosse, para enfrentar Satanás é preciso conhecer suas profundezas. Um erro ainda repetido hoje na batalha espiritual. Para me enfrentar Satanás, eu preciso ir lá no terreiro, no centro de macumba, para poder conhecer como é que ele age? Não! Entende? Samuel foi um dos maiores profetas da Bíblia. Você vê algum relato bíblico que ele foi conhecer a magia profunda, as obras de Satanás para poder combater a Satanás? Não. Ele se aproximou cada vez mais de Deus. Então há um risco quando eu me coloco a entender, né, a conhecer, né, os segredos de Satanás, porque
Eu tenho que, igual o Tertuliano falou, profundo como as profundezas de um poço perigoso. Eu tenho que ir lá no poço, eu tenho que ir lá no inferno para conhecer o que Satanás faz, o desfazer, como ele age. Não! Porque quanto mais eu cavar, né, nesse poço, mais profundo eu também estarei. Entende? Mais dentro desse perigo, dentro desse poço, mais dentro da escuridão eu estarei. O nosso desejo deve ser crescer e conhecer cada vez mais o Senhor, crescer e conhecer dentro da sua palavra. Que através de Deus, através do discernimento que vem através do Espírito Santo, eu vou ter discernimento das obras de Satanás. Eu não preciso me envolver nas práticas, né, de pessoas que cultuam a Satanás para conhecer como ele age ou não. Eu preciso ter discernimento do Espírito Santo. Então é muito perigoso quando eu quero, né, examinar, vamos dizer assim, um livro, né, pagão que fala sobre ocultismo. É muito perigoso eu mexer com isso, entende? E é o que estava acontecendo com esses irmãos aqui, achando que, eu estou tendo conhecimento para saber como é que Satanás age. Cara, a Bíblia já fala como ele age. O Espírito Santo revela as suas ações. Eu preciso na fonte certa, não meditar na fonte errada. Porque se eu for no fundo do poço para conhecer como que são as profundezas de Satanás, eu posso ficar lá, entende? Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que me alimenta, tomar cuidado com aquilo que eu me envolvo, tomar cuidado com qual é a intenção que eu faço isso. A maior acusação de Jesus é que Jezabel não quis se arrepender. A expressão tempo para se arrepender revela misericórdia. A recusa revela o julgamento. Gênesis 6:3 vai falar ali sobre Noé, sobre o tempo que Deus deu para o arrependimento daquela sociedade, daquele povo. Deus deu um tempo. Só que, infelizmente, né, homens que viviam 1000 anos, 900 anos, não se arrependiam. Suas vidas eram extensas, mas mesmo assim, com toda a experiência de vida, com toda a prática de vida, não se arrependiam. Então, qual foi o juízo de Deus? Ele limitou o tempo de vida daqueles homens e de toda a humanidade. Toda a humanidade colheu, né, o resultado desses pecados. Então, a partir dali, os homens viveriam até 120 anos. Entende? Porque isso foi uma resposta do julgamento de Deus àquele povo e sobre toda a humanidade que estava entregue à imoralidade sexual, o mesmo quadro que a gente vê aqui. Entregue a cultos pagãos, a interesse próprio de prosperar, de querer crescer a qualquer custo. Era a mesma sintonia de texto, entende? O adultério citado é sexual e espiritual. O leito de enfermidade pode ser simbólico ou literal. Vamos lá, 1 Coríntios 11:30. Esse texto até é interessante. Nós conhecemos bastante esse texto, porque ele é sempre entoado na ceia. Vamos lá, 11:30. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. A gente leu o 29 para entender. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, se eu não tenho consciência, se eu não participo da vivência de Cristo, né, eu como e bebo para a minha própria condenação. Então, essas pessoas, por causa das suas práticas, por causa desse adultério sexual, esse adultério espiritual, estavam colhendo enfermidade sobre suas vidas, porque eles mesmos, com as suas atitudes, entendeu? Estavam colhendo, ok? A condenação. E aí, o que o texto aqui fala, né? De 1 Coríntios 11:30. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Então, era consequência dos atos deles, era estar doentes, enfermos, alguns até já dormem. Assim como Jesus falou para quem estava dentro dessa doutrina de Jezabel e que cairia dentro dessa condenação, assim como aqueles que estavam deturpando aqui, pregando essa doutrina totalmente errada segundo a Bíblia, ok? A palavra grega para leito também significa sofá de banquete. Lembra que a gente falou que para participar do grupo comercial tinha que sentar em banquetes que eram sacrifícios a ídolos? Barclay afirma: eu a matarei enquanto ela se sentar em suas festas proibidas. Então, enquanto ela estivesse ali cultuando, essas pessoas se contaminariam, iriam receber sobre o seu corpo a condenação terrena. Objetivo 1 de Jesus, ao falar isso, levá-los ao arrependimento. Então Jesus aponta: se você fizer tal ação, você colherá esse mal.
Então, o objetivo aqui de Jesus era levar a igreja ao arrependimento. Objetivo 2, servir de exemplo. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Então, os olhos como chama de fogo. Eu conheço as suas ações. Jesus queria trazer isso para todas as igrejas, para que elas entendessem que Jesus, ele vê, né, o que também está aqui dentro, porque tão logo ele vai estar conectado ao externo. A promessa ao vencedor, autoridade sobre as nações. O vencedor governará com cetro de ferro. Jesus faz uma alusão ao que está escrito no Salmo 2, compartilhando a autoridade messiânica de Cristo. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Então, os cristãos que permaneciam firmes teriam a mesma autoridade, o mesmo governo. Tá vendo? O galardão, a recompensa daquele que permanece firme, daquele que permanece fiel. Vitória possível. Mesmo cercados por imoralidade e idolatria, os cristãos podem vencer. E é o que acontece conosco hoje. Mesmo que estamos cercados por imoralidade, por situações complicadas, por uma sociedade entregue ao pecado, nós podemos vencer. Deus nos dá força para permanecer fiéis e constantes. A obra contínua, a obra de Deus continuará através dos seus vencedores. Se não houver os separados, se não houver aqueles que permanecem sem pecar, não há uma continuação da obra de Deus. Então, quanto mais nós estamos firmes, mais nós estamos puros, mais nós nos sacrificamos, mais nós nos separamos do pecado, nós nos tornamos capazes de ser aqueles que dão continuidade à obra de Deus nessa terra. Então, esses vencedores, esses que Jesus fala, né, ele está apontando para isso. Quanto mais você vai ser aquele que dá continuidade àquilo que eu fiz, porque você está separado, você está se separando, você está se sacrificando, né, você está se limitando aos costumes dessa terra para continuar me servindo. Então a obra de Deus vai continuar através de você. Talvez você olhe para um líder religioso, né, vamos falar de forma generalizada, que está contaminado, que está pecando, que está fazendo coisa errada, mas seja você a diferença no meio de uma sociedade que faz tudo errado, assim como Noé, que permaneceu íntegro, que permaneceu fiel, que permaneceu dentro de uma intimidade com Deus, dentro de uma busca genuína e verdadeira. Assim Jesus nos quer, permanecendo fiéis e constantes na obra dele. E você está no time vencedor. Jesus lembra os fiéis, vocês estão no meu time vencedor. Então, no final, apesar das lutas, das aflições, das provações, nós seremos mais que vencedores. E Jesus fala também a essa igreja, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Está lá em Apocalipse 2:28. E o que é a estrela da manhã? Jesus é a estrela da manhã. Então, o que Jesus está querendo dizer? Eu estarei com vocês. Então, é uma promessa que aponta para uma comunhão íntima com Cristo. Entendeu? Dar-te-ei a estrela da manhã. Eu vou dar a vocês a minha presença contínua. Porque vocês permaneceram fiéis. Então, a comunhão comigo permanecerá constante. Né? Como a gente disse aqui, que é aquele que come e bebe indignamente, né, traz a sua própria condenação. Mas aquele que está puro, que está santo, né, que está presente de forma íntegra, aquele que é fiel, colherá ali da presença de Cristo, se assentará à mesa com Cristo, não será retirado fora. Terá a presença dele constantemente, terá relacionamento com ele constantemente. E a carta se aplica a quem? Aos que são como Jezabel. Então, aos que praticam, né, a imoralidade sexual, aos que estão se contaminando com o pecado, aos que estão tolerando com essa questão de liberdade, deturpando a palavra, deturpando o evangelho, aos que permitem Jezabel, ok? A gente está falando aqui da doutrinação, dessa forma de ensino, aos que são omissos, que não se posicionam, né? Que não se colocam, que veem essas práticas, às vezes tem até o discernimento, mas não se colocam. Aos que seguem Jezabel, também tem as pessoas que qualquer vento de doutrina conduz elas. E nós não podemos ser assim, nós precisamos ser zelosos, né? Examinar a segunda palavra, ter uma identidade em si, sabe? Ter essa autenticidade, esse entendimento, essa busca, essa intimidade com Deus. Não podemos seguir qualquer coisa. E tem pessoas que às vezes vê uma pessoa ali, porque ela tem autoridade, né? A maneira que ela fala, porque ela é carismática, e eu acabo sendo conduzido por essa pessoa, manipulado, persuadido. Então eu preciso ter esse certo conhecimento da palavra de Deus para examinar, sabe? Para entender o que é um verdadeiro líder, por que essa pessoa me conduz, sabe? Se essa pessoa está falando da parte de Deus, está cuidando da minha vida da forma que Jesus cuidaria como um bom pastor. Entende? Nós não podemos ser conduzidos de qualquer forma.
E aos fiéis que permanecem firmes. Então, aqueles que permaneceram firmes também, aqui há, como a gente disse, um galardão, há uma mensagem de Cristo, né, a essa igreja. Conclusão, a lição crucial de Tiatira. A crise de Tiatira revela uma lição crucial. A principal tentação da igreja está ligada à subsistência material. O compromisso com o mundo nasce da busca por segurança econômica. E aí, irmãos, eu finalizo dando um exemplo. A gente acaba, né, se assemelhando, por exemplo, à maçonaria. O que é a maçonaria? É um grupo, né, que se ajunta espiritualmente ali, mas com intuitos financeiros, intuitos físicos. Eles estão situados por todo mundo, eles têm domínio sobre a economia, sobre a mídia, né, sobre a política. São pessoas que estão ali em busca de um poder, sabe, de prosperidade para sua própria vida. E que estão cometendo, né, ali, infelizmente, uma idolatria dentro dos seus costumes. Então, eles são prósperos financeiramente? São. Eles têm grande influência? Tem. Entende? Mas a que troco? Se o que eles fazem são rituais pagãos. E a condenação virá, o juízo virá sobre eles. Então eu preciso ter isso sobre a minha vida. Eu não posso aceitar que meus valores sejam deturpados a troco de eu ser próspero financeiramente. Essa é uma das maiores mensagens dessa igreja aqui. Porque eles se entregaram à doutrina de Jezabel porque era agradável para eles. Porque eles não precisavam sair dos centros comerciais, eles não precisavam se separar, eles não precisavam em si sacrificar, entende? As suas ações a si mesmos. Eles iriam permanecer os mesmos ali, né? Com algo que foi pregado para amaciar o seu ego. Entende? O compromisso com o mundo nasce da busca por segurança econômica. A nossa segurança precisa ser Deus. Às vezes ficamos tão atordoados, né, por estarmos passando por tempos de dificuldade, que acabamos abrindo mão das nossas crenças para ter um retorno financeiro. E isso não pode existir. A nossa segurança financeira está em Deus. A primeira coisa que nós precisamos buscar é o Senhor. E isso até dentro das nossas finanças. Como que isso mexe com a igreja, né? Como que isso envolve a igreja? Quantas e quantas pessoas já não foram atacadas nesse sentido? Quantas e quantas vezes você já não foi atacado? Você pensa, o vizinho faz tudo que quer direito, tudo que quer fazer, pega, sei que ela, próspero financeiramente. Mas a que custo? A custo de perder a si mesmo? A custo de se colocar numa situação complicada? Entende? Porque quanto mais eu confio no dinheiro, mais vazio eu fico e mais dinheiro eu quero. Entende? A nossa confiança precisa estar em Deus, a nossa segurança precisa estar em Deus. Porque já viu aquela pessoa que tem ganância, né, em obter riqueza? Quanto mais ela tem, não é o suficiente, mas ela busca. Por quê? Só Deus é suficiente. E isso em todas as áreas. Deus é suficiente. E essa lição que nós temos que tirar, nós não podemos nos assemelhar a esses irmãos que erraram, nós temos que ter na nossa consciência, no nosso coração, Deus é suficiente. Nós precisamos se apegar a isso. É Deus quem nos mantém, né? Como o texto fala, pegando-se firme a Ele. Emuná, é o que a gente está falando nas quartas-feiras. Entende? A mensagem de Cristo exige uma escolha radical entre o lucro oferecido pelo mundo e a pureza, fidelidade e honra espiritual. O mundo nos trará muitos banquetes, muitos pratos às vezes que são, né, saborosos, mas a troco de quê? Entende? A troco de eu me distanciar da palavra de Deus, a troco de eu cometer uma ação pecaminosa, a troco de eu fazer algo ruim. Entende? Satanás não faz nada em vão, não. Tudo que ele te oferece é com o intuito de te prender a cada dia mais. De te amarrar a cada dia mais. Porque o único que liberta genuinamente é Cristo. O único que é fiel às suas palavras, puro, verdadeiro, é Cristo. Nós não podemos confiar em nenhuma outra palavra a não ser as palavras de Cristo, a palavra de Deus. Que é o único que é fiel. Ok? Nós precisamos meditar nisso. E ter honra espiritual.
Quantos e quantos exemplos a gente já não viu na igreja? Pessoas que falam assim, ele é um homem de Deus, né? Profetiza, prega, conhece muita palavra, mas infelizmente ele trai a mulher. Pelo amor de Deus! Não! O caráter é atrelado à vida espiritual. É isso que Cristo está querendo dizer aqui a essa igreja. É isso que Tiago fala no capítulo 1 da sua carta. Entende? E às vezes, né, como o Tiago fala, né, bem-aventurados vocês, irmãos, que passam por provação, porque elas lapidam sua fé. Elas purificam quem você é. Então, assim, você fica olhando pro outro, tá lá. Nada acontece com ele, não fica doente, tá vendo? Tudo dá certo. Mas, cara, quanto mais você é provado, mais firme é a sua fé. E você não sabe o que está sendo gerado no coração daquela pessoa. Talvez Satanás deixou ela confortável para que a cada dia mais, né, ela não busque a Deus. Ela não recorra àquele que é suficiente, como a gente disse aqui. Ok? Então que a gente saia com essa mensagem. Jesus, ele é suficiente. Eu não preciso abrir mão da palavra de Deus por nada, porque ele é suficiente. E nele nós temos a nossa recompensa. É nele. É ele quem nos mantém. Amém? Bom, nós finalizamos, irmãos, aqui nessa aula falando sobre Tiatira. É uma mensagem muito interessante, né? Cada igreja traz uma mensagem de fato muito interessante. Muito obrigada pela tua participação na nossa aula. Lembrando que nossas aulas são gravações ao vivo, né, através do Google Meet. Então, a maioria das vezes, por não ter ainda o suporte necessário, eu não vou estar atentamente olhando para você, ou um de nossos professores vai estar atentamente olhando para a câmera, porque nós estamos também dando atenção aos nossos alunos que estão ali presentes ao vivo dentro dessa aula. Mas espero que tenha sido bênção para a sua vida e que a palavra de Deus possa se tornar verdade prática e que o reino de Deus seja manifesto através de você. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe, deixa o like, se inscreva no canal para poder acompanhar todo o nosso conteúdo da igreja. Shalom!